Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo em tópicos. Nesta aula vamos estudar a organização administrativa, analisando os casos de centralização e descentralização e concentração e desconcentração da função administrativa. Beleza? Então vamos começar. Organização administrativa. O que estamos prestes a estudar nessa aula, gente, são as formas de agir na esfera administrativa, ou seja, não se trata de uma atuação política do Estado. Pela via administrativa, o Estado age de duas maneiras. A centralização da função administrativa por meio da concentração e desconcentração e a descentralização da função administrativa também por meio da concentração e desconcentração. Assim, vamos falar de cada um desses termos. Centralização administrativa. Por centralização administrativa, podemos dizer que é a forma, gente, de realizar tarefas sem qualquer distribuição de parcela da atribuição. Ou seja, no caso da administração pública, é o próprio ente federativo que age, como, por exemplo, a União, que poderia agir por meio de um único órgão, ou seja, centralização concentrada, ou por dois ou mais órgãos, ou seja, centralização desconcentrada. Na descentralização administrativa, podemos dizer que a existência de ao menos duas pessoas distintas para a realização da tarefa, ou seja, na administração pública é o exercício de parte de suas atribuições por outras pessoas físicas ou jurídicas, a depender do caso. Por exemplo, no caso da União, que possui competência constitucional para a emissão de moeda, outorga a realização de sua distribuição, por exemplo, ao Banco Central do Brasil, que é uma autarquia. Assim, aqui na descentralização, não há relação hierárquica ou subordinação, pois o que existe é um laço de vinculação, de controle finalístico ou de supervisão ministerial. Em suma, o Estado atribui competência a outra pessoa física ou jurídica, onde possibilita a realização de tarefa incumbida. Assim, haverá pelo menos, gente, aqui, duas partes envolvidas, o descentralizador e o descentralizado. A concentração e desconcentração administrativa. Nós vimos que a concentração administrativa é uma função administrativa exercida no âmbito interno de cada entidade, ou seja, por apenas um órgão público. Já na desconcentração administrativa, gente, é uma técnica interna corporis, ou seja, ocorrida no interior da pessoa jurídica, conforme acentua Maria Silva Zanella de Pietro. Uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Assim, na desconcentração, as tarefas são distribuídas do centro para os setores específicos, ou de escalões superiores para os inferiores. Agora vamos ver aqui a modalidade de descentralização administrativa. De acordo com a doutrina, a descentralização administrativa é dividida em por colaboração, por serviços, territorial e social. Descentralização por colaboração, gente, é um tipo de descentralização em que a execução do serviço é transferida à pessoa jurídica de direito privado por meio de um contrato ou ato administrativo, mas mantendo a titularidade do serviço público com o Estado. Por exemplo, o que a gente tem aqui são os contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Na descentralização por serviço, que também é chamada de descentralização funcional ou técnica, o poder público cria uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, dando-lhe o quê? Atribuição para a execução do serviço e a titularidade do serviço público prestado. Temos aqui como exemplo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma pessoa jurídica de direito privado responsável pela prestação do serviço público de correios. A descentralização territorial é o caso de uma entidade local que é dotada de personalidade jurídica própria de direito público, que possui capacidade administrativa ampla. Aqui no Brasil, tínhamos como exemplo os territórios federais, que eram integrantes da União, com personalidade de direito público e capacidade administrativa genérica. Entretanto, não há mais territórios no Brasil, né, que eram os atuais estados de Roraima, Amapá e Fernando de Noronha, que é atualmente integrado ao estado de Pernambuco. A descentralização social é uma outra modalidade apontada pela doutrina e ela é caracterizada pela parceria entre o poder público e a iniciativa privada. É o caso, gente, de entidades com ou sem fins lucrativos que colaboram com os serviços públicos. Aqui, gente, surge a parceria com o chamado terceiro setor da administração pública, como a atuação de organizações sociais e organizações da sociedade civil do interesse público, as OCIPs. Contudo, tal modalidade, por sua expressão na doutrina, é pouco cobrada em provas.
beleza? Então vamos fazer aqui um resumo da aula, né? Revendo o que a gente viu hoje, a gente pode apontar esses pontos essenciais aqui, ó. Temos que a função administrativa ela se dá de duas formas, que é a centralizada, que é a função administrativa realizada diretamente pelo próprio Estado. Ela pode ser descentralizada, que é a função administrativa realizada indiretamente por meio das entidades administrativas criadas para esse fim específico e que integram a administração pública interna. Aqui é importante lembrar que não há hierarquia entre a administração direta e indireta, mas sim um controle administrativo, ou seja, uma tutela administrativa ou supervisão. Vimos também sobre a forma de atuação por concentração, que é uma função administrativa exercida no âmbito interno de cada entidade por apenas um órgão público. E a atuação por desconcentração, que é distribuída de competência de forma interna. Ela ocorre tanto na administração direta quanto na indireta. A sua função administrativa também é exercida no âmbito interno de cada entidade, porém por mais de um órgão público. E se evidencia aqui, gente, pela presença da hierarquia e subordinação entre os órgãos públicos. E por último aqui, para a gente relembrar aqui, as modalidades de descentralização, que a gente pode apontar as duas principais. A descentralização por outorga ou serviço, que é feita por meio de lei, transferindo a titularidade de execução do serviço público, e por colaboração ou delegação, que é transferida para unicamente a execução do serviço público, por meio de um contrato ou ato administrativo. Enfim, eu acho que conseguimos analisar os principais tópicos sobre a organização administrativa, estudando os casos de centralização e descentralização, verificando o conceito de concentração e desconcentração da função administrativa, além da análise doutrinária das modalidades de descentralização administrativa. Beleza? Então, na próxima aula, iremos estudar os princípios explícitos da administração pública constantes da Constituição Federal. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.